Buenas! Sejam bem-vindos a mais uma live no Repare. Para você que não está acompanhando, não vai acompanhar ao vivo, não deixa de curtir e acompanhar até o final, porque tem muito conteúdo aqui e você não pode perder. Então, assiste até o final aí se você está vendo no replay. Se você tiver um papel e uma caneta, eu te recomendo que você anote algumas informações aqui. E hoje a gente vai falar como vender mais, né? Para o mesmo cliente e até para clientes novos, mas sem falar de checklist hoje, sem falar daquela revisão mais comum, né, que vocês estão acostumados e habituados aí na oficina de vocês. Eu vou falar em 4 pontos aqui que eu acredito que vai te fazer virar uma chavinha aí. E eu acredito que vai fazer muito sentido no seu dia a dia. Deixa eu tomar uma água aqui, eu tô com o meu roteirinho e a gente vai começar. Vendas, né? Vamos falar um pouquinho sobre vendas. É muito comum e gera muito medo e receio quando a gente fala de vendas, principalmente dentro da oficina. Inclusive hoje eu até estava conversando com um cliente ali, um cliente novo, chegou aqui conosco, já falou que vai fidelizar aqui conosco. E ele estava contando algumas das experiências e história dele dentro de auto centers, dentro de oficinas, dentro de lojas de pneu, em todas as áreas, né? Então, isso não se aplica a uma só tipo de oficina, ou um tipo de apresentação de empresa. Mas ele estava falando o que foi frustrando ele ao longo do caminho e por que ele acabou deixando de ir nesses lugares. Ele falou, cara, aqui eu me senti muito bem acolhido, era o que eu procurava e eu vou manter aqui com vocês minha próxima revisão, assim que eu já precisar, eu vou agendar com vocês com certeza. Toda a equipe atendeu ele, desde da parte da recepção até os mecânicos ali também, ele ficou perto do carro, foi dada atenção devida para ele também. Então, falando com ele, uma das coisas que ele comentou comigo é que ele sentia dúvida na comunicação. Era sempre, parecia que uma comunicação meio que escondendo alguma coisa, ou sempre parecia que estava levando ele para um caminho que ele não gostaria. Então, o que eu tenho como premissa assim, ó, primeiro ponto, e se fosse você anotava isso, que isso vai te ajudar a vender mais para o mesmo cliente e talvez até para um cliente novo. Só que essa observação ela tem que ser feita. Tem que ser feita e às vezes você não está prestando atenção nisso. Primeiro de tudo, a gente precisa de uma comunicação direta. É muito comum não ter uma comunicação perfeita entre o cliente, né, o carro que está dentro da sua oficina, e muitas vezes também aquele cliente que você está tentando atrair pelo WhatsApp ou na rede social, a sua comunicação não é direta. Por quê? Isso vem desde a comunicação do marketing. Então, se você não faz lá a comunicação correta no marketing, não adianta você querer que chegue certo o cliente na frente do seu negócio. Vai te dificultar porque você não vai ter uma comunicação tão exata e direta com o cliente. Eu gosto muito de falar que quando você passa para a comunicação com o cliente, quando você começa a perguntar alguns dados para o cliente, e o Luciano também fala muito disso aqui no Vento, é que não é com um tom de interesse, não é com um tom assim direto, uma pergunta seca, é realmente entender o porquê que ele te procurou, como que ele chegou até ali, qual que é a ideia dele, o que está acontecendo com o carro, perguntar se ele tem algum histórico de manutenção, conversar um pouco mais com ele para saber qual que é a rotina dele com o carro, como que você usa esse carro? Eu viajo 90% do tempo. Não, eu uso 100% dentro da cidade. E você deveria saber isso, se você não sabe isso, que isso pode influenciar sim no tipo de manutenção que vai ser feita no carro dele e do que você vai oferecer a mais para ele, e a gente vai chegar nesse ponto do que vender mais para ele. Eu vou falar isso ali pro finalzinho da live para te dar esse gatilho também. Então é a sua oportunidade na comunicação de descobrir as dores do cliente, de descobrir como que ele vai usar esse carro no dia a dia para que você possa oferecer mais coisas. E o segundo passo, que aí eu coloco como isso é essencial para uma venda, é você olhar para as observações do cliente. Léo, mas isso é tão bobo, todo mundo fala sobre isso, eu achei que a live aqui ia ser um pouco mais profunda. E é profunda demais, porque se você pegar 90% do mercado hoje, eles não escutam o cliente. Mas o que o cliente fala não tem nada a ver. Cara, se você começa a olhar para as observações do cliente, o jogo pode mudar para você na hora da venda. Vou dar um exemplo para você. Aqui na Vento hoje a gente trabalha em 5 pontos de observação na hora de montar um orçamento ou na hora de vender para o cliente. O primeiro ponto desses 5 que eu levo em consideração na hora de passar um orçamento ou na hora de vender para o cliente é as observações dele. Não tem nada melhor do que você ligar para o cliente e falar assim, fulano,
Seguinte, a gente trabalha aqui da seguinte maneira, eu explico para ele, lembra da comunicação? Eu explico para ele como que a gente trabalha, porque ele não sabe, porque na cabeça do cliente, todas as mecânicas são iguais, toda maneira de atender é igual. Não, é diferente. É diferente, você prova para ele que é diferente. Você explica como que funciona o seu processo. Então, quando eu ligo lá para o cliente, eu explico para ele como que funciona o nosso processo. Olha, seguinte, aqui na Ovento a gente trabalha em 5 pontos. O que são esses 5 pontos? Então, o primeiro deles é as observações do cliente. O técnico, quando ele vai mexer no carro, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar para as observações do cliente. Léo, mas o carro tem um monte de necessidade. Tem, todo carro tem necessidade. Aprendam de uma vez por todas que todo carro que vai subir no elevador tem necessidade. Por mais que o cliente fale assim, o meu carro não precisa, o meu carro não tem essa necessidade. O meu carro não tem necessidade alguma em relação à manutenção, está tudo em dia. Cara, como técnico, como dono de oficina, vocês sabem que todos os carros têm necessidade. Mas como vender isso sem ofender, ou sem fazer empurro-terapia, ou sem o cliente achar que você está empurrando um serviço nele que talvez não tenha necessidade? Como que faz isso? A comunicação. Comunicação sempre bem direta. Então, primeiro ponto, observações do cliente. Segundo ponto, a gente vai avaliar por tempo. Depois estado, depois KM e último, histórico. Então, quando você passa para o cliente que você observa dessas maneiras, o cliente, opa, esse cara tá a fim de me ouvir. Então, eu começo fazendo assim, fulano, seguinte, tô com o teu carro aqui. E com base nas suas observações, a gente tem essa e essa e essa diagnóstico, ou essa e essa situação, ou esse e esse valor. Além disso, a gente já fez essa averiguação aqui. Por quê? Primeiro que você sabe que é sua responsabilidade quando o carro entra dentro do seu negócio que você faça pelo menos uma averiguação rápida. Porque você já imaginou um carro passou na sua oficina para trocar, para trocar uma correia de acessórios, uma correia Poli-V. Trocou a correia Poli-V e você nem olhou o freio, nem observou nada. E aquele carro estava com o freio morto, sem pastilha, sem disco e Deus me livre, esse cliente sofreu algum tipo de acidente. Foi grave, a situação vai bater na onde? Na porta da oficina. Então o checklist ou a avaliação do carro do cliente não é só uma questão de vender mais, mas sim uma questão de segurança. Mas Léo, você falou que a gente ia descobrir como vender mais além do checklist. E é isso que eu quero trazer para vocês agora na venda inteligente ou na venda de estratégia. O que acontece? Dentro da oficina, depois de você olhar as observações do cliente, anotou essas observações, já passou para ele, já relatou as necessidades. O cliente já sabe, e ele já sabe das necessidades dele, ele já sabe quanto que ele vai gastar para resolver aquilo que ele te pediu. Agora a gente vai entrar num outro ponto. Quando você comunicou lá no início, quando você começou a falar com ele sobre o carro dele ou sobre as necessidades dele, você já podia ter perguntado a seguinte questão para ele: posso também fazer um checklist no seu carro por segurança e sem compromisso? Não é assim, olha cliente, olhei aqui, o seu freio está ferrado. Olhei aqui, o seu burrinho de freio está morto. O teu amortecedor está caindo. Porque a gente fala muito também em ser transparente ao ponto de você pegar e demonstrar isso para o cliente em vídeo. Né? Olha aqui cliente, que eu estou te mostrando. Mas quantas vezes você já foi mostrar algum serviço para o cliente com o cliente do seu lado? Você mostrou a peça danificada e ele falou, não, isso aí não precisa. Quantas vezes? Então, quer dizer, só a prova física ou só a prova em vídeo falando que tem a necessidade não é o suficiente. É bom, é maravilhoso, mas não é o suficiente. Como que você vai fazer isso com que o cliente aceite essa sua observação como técnico, como responsável? Lá na comunicação, quando o carro entra. A maioria quer que o cliente chega, quer abrir um cadastro, quando abre o cadastro, quando anota alguma observação, às vezes tem um papel ali, só anota o número do cara, a placa e fala que é o carro e anota aquilo ali e o cliente vai embora. E tá doido que o cliente vai embora para ele não ficar em cima do técnico trabalhando, ou para ele não ficar enquanto você está fazendo um diagnóstico, ou você está com medo de não acertar o diagnóstico e isso fica meio sombrio, esse cliente, você quer mandar o cliente embora logo. E aí tá teu erro. Porque a comunicação quanto mais informações você puder pegar, quanto mais você puder conversar com ele, quanto mais você puder explicar o seu modo operante, quanto mais você puder explicar o que você tem para oferecer para ele, mais ele se sente à vontade. Porque ele vai entender que você não está querendo só enfiar coisa nele. Então, quando o cliente vem aqui comigo, eu vou fazendo perguntas, até o ponto que eu ofereço um checklist, ou até o ponto que eu ofereço uma reprogramação,
o carro veio fazer manutenção. Enquanto eu converso e faço algumas perguntas para o cliente, eu falo, cara, você já pensou em mapa? Em reprogramação? Em stage? Cara, nem sei o que é, me explica. Porra, se a gente consegue um ganho assim, assim, assado no teu carro, a gente trabalha com o mapa dessa maneira, assim, assim, assado. Cara, top isso. Ó, vamos ver como é que vai ficar a manutenção do meu carro? E aí eu tenho interesse. Poxa, passa lá o orçamento para o cliente, pô, e aquele mapa lá? Por quê? Porque eu expliquei para ele, eu não soquei nele como uma empurroterapia. Eu não falei para ele, cara, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não, não. Entenda as vantagens. Então essa comunicação lá no começo, ela já é estratégia assim que o carro entra. Assim que o carro entra na oficina, isso já passa a ser estratégico para você. Esse é o terceiro passo. E quando a gente fala em oferecer serviços, a gente pega muito aqui orçamentos de concessionária que tem tipo assim, ó. A gente tem aqui para você a necessidade de fazer uma lubrificação de porta, a gente tem aqui a necessidade de fazer a lubrificação do teto solar, a gente tem a necessidade aqui de um produto no esguicho. E isso para alguns gera tipo assim, cara, só tá tentando me empurrar as coisas, só tá tentando me vender as coisas. Só que no final das contas é que isso não foi passado da maneira correta. O problema não é que isso tá na ordem de serviço. O problema é que quando isso foi conversado lá no início, quando foi feita a entrevista com o cliente, isso não foi passado da maneira correta. Não foi passado para o cliente essa percepção de que poderia ter mais coisas. Você poderia ter conversado com ele método de pagamento quando foi aprovar. Olha, como que eu faço o pagamento? Quais são as opções que vocês atendem? E aí, é interessante a gente falar também, porque aqui a gente pode parecer raso, mas isso é profundo muitas vezes, porque se você explica que, olha, a gente passa aqui também a lubrificação de teto, a lubrificação das portas, a gente passa aqui para o cliente também a necessidade de um produto no sistema de esguicho, todos esses tipos de situação fazem total diferença. E o que acontece também, é importante a gente frisar sobre isso, né? Sempre quando a gente vai falar sobre forma de pagamento, tipo de pagamento, é interessante que você deixe o mais claro e transparente possível para o cliente o que está sendo acordado ali. Às vezes, quanto que você me faz? Eu sempre pergunto, qual que é a forma de pagamento? Porque quanto você me faz é muito subjetivo, muito aberto, né? Então o cliente ele fica muito, eu te faço tanto. Aí depois a gente vai falar em forma de pagamento. Poxa, depois não, vamos falar agora, vamos acertar agora, antes mesmo de eu aprovar o S. E por último, e agora desses 3 pontos, mas eu tenho mais coisas aqui para trazer para você, como que você observa o seu cliente? Porque, não repare, a gente tem vários tipos de situação. Uma delas, a gente fala com o dono de oficina. Outra delas, a gente fala com o dono de oficina mais barra operacional. Ou dono de oficina mais 90% operacional. E muitas vezes esse dono de oficina ele não sabe nem entender o cliente dele, tá? Então ele não sabe nem entender o cliente dele. E o que isso, Léo, o que isso influencia? Isso influencia em tudo. Isso pode mudar o jogo. Então vamos lá. Entender como que é o tipo de cliente, né? Como que eu falo o tipo de cliente e a sua forma de atendimento? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na Alvento a gente trabalha muito com agendamento. Por quê? O Luciano faz um marketing muito bom, entende muito. As pessoas querem trazer o carro na oficina, então é difícil a gente conseguir atender esse cara chegando. E ao longo dos anos, o Luciano criou essa cultura de o cliente chegar na oficina e entender que é por agendamento. Léo, quer dizer que se ele chegar na sua oficina você não vai atender? Não, pelo contrário, eu vou atender ele super bem, da melhor maneira possível. A gente vai ver como é que está agindo, a gente vai ver se tem a disponibilidade de colocar ele no encaixe ou não, mas hoje a gente tem como prioridade atender esse cliente em agendamento. Tanto o checklist quanto o diagnóstico. Então, esse é um perfil de atendimento, né? Muitas vezes o cliente vem, eu consigo entrevistar ele da melhor maneira. Léo, quando esse carro estraga, quer dizer que esse cliente não chega até você? Chega, hoje mesmo chegou um de guincho. E como que a gente trabalha com esse encaixe? Né? A gente trabalha explicando para o cliente que a gente tem uma agenda, maioria das vezes, de 2 semanas. Então, como que faz? Né? A gente faz um encaixe para esse cliente. Olha, a nossa agenda está para 2 semanas, então eu já preciso te prevenir que provavelmente eu não vou conseguir ver o seu carro hoje, não vou conseguir ver amanhã e talvez possa ser que eu veja daqui 2 semanas. O que eu preciso deixar claro para você é que se houver alguma desistência nesse meio do caminho, o seu carro vai ser prioridade porque está aqui dentro. Simples assim. Se ele quiser fazer conosco, ele vai ter que aguardar este momento. Só que existe oficinas hoje que atendem 90% do seu atendimento é diagnóstico de emergência. É carro que estragou, a pessoa precisa arrumar e ir para frente. Léo, como que eu aumento o meu número de venda se eu tenho um cliente frustrado, com um carro quebrado,
que chegou na minha oficina, que eu atendo ele de bate-pronto e ele tem urgência porque ele precisa do carro e eu preciso resolver isso da melhor maneira possível e mais rápido possível para ele. O que você vai fazer? Entrevista. Anota todas as observações que você pode sobre o que aconteceu, como que ele tem usado esse carro, qual é a maneira que ele usa, se ele usa estrada, se ele usa cidade. Você vai anotar as observações, você vai anotar o histórico, se ele tem algum histórico de manutenção, se ele já é seu cliente ou não é seu cliente, como que está a etiqueta de óleo desse carro, foi trocado em outro lugar, poxa, já é uma coisinha de você já conversar com ele, dar uma cutucadinha, por que não trocou com a gente? Porque é longe, porque isso, porque aquilo. Você vai descobrindo ao ponto de entender o que você vai conseguir oferecer a mais para esse cliente. E a venda, galera, ela é engraçada porque você vender para um cliente que está precisando é uma coisa. Você vender para um cliente que não faz ideia que precisa é outra coisa. E a venda começa muitas vezes quando o seu cliente ele recebe o orçamento e ele não entende bolhufas daquilo. Porque é muito comum uma pessoa pegar, olha, está aqui o orçamento do seu carro. Envia como se fosse uma bomba, assim, envia como se fosse uma bomba. Então ela pega assim, às vezes nem liga, manda no WhatsApp, tá aqui o orçamento. Não explica nada, não comenta nada, não liga pro cliente, só tá esperando um sim ou um não. E se o cliente tira alguma coisa da US, ainda fica bravo com o cliente. Esse cara aí, veio aqui só tomou meu tempo, só fez óleo e filtro, nem resolveu o problema. Se a gente pegar e for falar em venda ao pé da letra, as pessoas elas esperam, igual talvez na live de hoje, uma formulazinha mágica que vai fazer ela dobrar ou triplicar a venda. Só que a venda, cara, é tudo. É tudo. É desde o marketing você já está vendendo, desde a hora que o cliente entra, que aperta a sua mão no bom dia, na organização da oficina, na roupa que o colaborador está vestindo, na roupa que o gerente está vestindo, no atendimento, na maneira de falar, no café a ser servido, na explicação do serviço, na explicação do modo operante da oficina. Tudo isso já é venda. Tudo isso já faz o seu cliente, no final das contas, falar um sim ou um não para o OS, ou um sim ou não para um serviço a mais que você oferece. E aí vamos falar, beleza, Léo, como que eu aumento o ticket médio? Cara, você pode vender para esse cliente uma higienização de ar-condicionado, se você não quiser vender mecânica. Você pode vender para esse cliente, mas é difícil. Não, você troca um filtro de cabine, põe outro, você coloca uma máquina de ozônio que custa R$1.000 e você consegue comprar ela em 10 vezes no cartão sem juros. Essa máquina vai custar R$100 para você por mês e você pode cobrar 120 cada sessão. Se você quiser cobrar um pouquinho menos, você pode cobrar R$80 cada sessão. Mas se você cobrar 120 e fizer uma no mês, a máquina paga a parcela. E eu te falo, você consegue fazer muito mais dependendo do nível de cliente que você atende. Por quê? Isso é saúde. É simples de vender, é simples de explicar, não é empurroterapia e é necessário. É tirar um filtro de ar-condicionado, colocar a máquina de ozônio. Para quem não sabe o que é uma máquina de ozônio, ela mata fungo, bactéria e ela faz ali toda a limpeza e a circulação do ar-condicionado e não só do ar-condicionado, mas também de todo o sistema do carro. Você coloca um filtro novo e aumentou o seu ticket médio em R$120 com um custo baixíssimo. Léo, vai produto nessa máquina? Não vai produto nessa máquina. Léo, quanto tempo dura uma máquina dessa? Eu tenho uma máquina dessa na estética faz 5 anos. Eu terminei de pagar ela e hoje a única coisa que ela gasta é energia. Se a gente for levar em consideração, cara, é nada. É mínimo que gasta de energia. Ou seja, é rentável. Você consegue aumentar o teu ticket médio. Se você vender 10 dessas a R$120, nós estamos falando de R$1.200 a mais. R$1.200 a mais, dependendo do seu nível de oficina hoje, talvez pague seu aluguel, talvez pague a sua água, sua luz, seu telefone, sua internet. Já parou para pensar nisso? E sem esforço nenhum. Você põe uma máquina lá dentro e põe ela para higienizar. E você pode vender isso na mecânica. Por que não? Você está trocando filtro e está oferecendo segurança, saúde. Você está pensando, lá na entrevista, lembra lá na entrevista? Você consegue saber se esse cara tem filhos, se não tem. Não, eu uso todo dia aí para levar minha filha para a escola. Opa, filtro de ar-condicionado com higienização do ar. E não é aquela bombinha não, que você coloca lá dentro e aperta o botãozinho, aquela química para ficar cheirosinho por uns dias ali e acabou. Não, é um processo de realmente matar fungo e bactéria. Estuda um pouquinho mais e você consegue vender melhor. Você consegue vender melhor o processo para o cliente. Então é importante que seja colocado dessa maneira. Então quando a gente pega em aumentar ticket médio ou você vender mais para esse cliente, pode estar nas coisas simples. E às vezes você está tentando vender um câmbio para o cara, um motor, Cara, coisas simples, coisas que giram rápido, não te tomam tempo. Você pode fazer parcerias ali, talvez colocar uma estética dentro do seu negócio,
ou alguém lavando um carro para você, você pode vender a lavagem. Você sabia que você pode vender a lavagem e não dar a lavagem? Porque é engraçado, porque isso assim, ó, Léo, poxa, o meu cliente pede para lavar e tal, você não tem como colocar de cortesia, você pode embutir no teu valor, você pode precificar isso e às vezes dá certo de colocar, mas você pode vender, por que não vender? Você pode vender. Você pode vender lavagem a mais para o cliente, você pode vender uma cristalização de para-brisa para o cliente, você pode colocar isso como cortesia. Bom, uma cristalização de para-brisa hoje leva 15 minutos para fazer, descontaminar o para-brisa, aplicar de novo o produto, 20 minutos para fazer, só que você não precisa ficar os 20 minutos o tempo todo em cima. Você vai fazer a descontaminação no vidro, vai fazer a limpeza, né, no para-brisa ali, vai aguardar um pouquinho, vai passar o produto e vai deixar esse produto uns 10 minutos trabalhando sozinho, agindo ali. Depois só vem e tira o excesso. Você pode cobrar R$80 nisso. Se você atende uma média de 100 carros no mês, né? Tem oficinas que atendem mais por causa de ser mais giro, tem oficinas que atendem menos. Se você vender para 20 desses carros, poxa, você já faturou R$1.600 a mais. Para muitos podem não parecer muito, porque os valores da oficina geralmente são um pouco mais altos, e pode não parecer muito, mas se você olhar para suas contas fixas, você vai ver que tem coisa lá que você poderia pagar com esses R$1.600 e sem tomar muito tempo, com um custo baixíssimo. Então, olhar estrategicamente. Então, a partir do momento que você entendeu qual que é o tipo de cliente que você atende, o cliente que eu atendo é o cliente de emergência, é o cliente que chega rápido e ele precisa do carro rápido. O que eu posso incluir nisso que não vai parecer empurroterapia e que fique de uma melhor maneira? Então, faz a entrevista bem feita, tá? Conversa bem com ele, entende bem certinho como que ele precisa como que ele usa esse carro. Segundo, faz lá as observações do cliente, então olha primeiro para as observações do cliente. Depois, você pode vender mais coisas? Pode, se lá no primeiro atendimento você deixou muito claro como que é o seu modo de operar. Então olha, o carro chegou aqui, vamos avaliar, o nosso primeiro passo é avaliar a sua dor, avaliar o que está acontecendo, ver qual que é o problema do carro. Após isso, a gente tem também um hábito aqui de fazer um cheque por segurança. O senhor aprova a gente fazer um cheque para o senhor sem compromisso nenhum? A avaliação realmente mesmo, só para dar uma olhadinha até por segurança e como hoje a oficina precisa fazer e avaliar, ver como é que está freio, ver como é que está a suspensão. Mas está tudo em dia, não tem essa necessidade. Tá ok, então, obrigado e vida que segue. Nem todo mundo vai querer, mas 90% deles, quando você falar que é um checklist gratuito das necessidades do veículo, ele vai falar, amém, pode olhar. Pode olhar, ele não vai pagar, é gratuito. E aí você começa o processo de novo, de venda. Então, mas lembra, você não pode furar o processo, não pode olhar isso e oferecer primeiro as observações que você olhou e não as observações do cliente. Primeiro você vai resolver a dor e aí depois você vem com mais coisas, você vai avaliar as necessidades. Percebi aqui também que o seu carro tem teto solar. Geralmente a gente vai indicar para você também a lubrificação desse teto e também ali fazer a limpeza dos drenos. Mesmo sendo oficina, a gente se importa porque isso faz parte de um processo. Lubrificação de porta, né? Igual muitos reclamam, a concessionária só me soca, só me vende esse serviço aí e tudo mais. Mas beleza, se a concessionária não te fala que faz, quem que vai te falar que tem que fazer? Onde você vai ter essa informação? Se o seu mecânico não te fala que faz, onde que você vai ter essa informação? Como que você vai saber que é obrigatório ter uma lubrificação de teto, senão esse teto pode vir a te dar um prejuízo de 4 a 5 mil reais? Aonde que tem essa informação? E eu vou te falar, se eu tivesse mais tempo para atender todos os nossos clientes, era papo de cada um pelo menos 1 hora. E daria para vender muito para esses clientes. E sabe o que é? Às vezes você não vende na primeira. Às vezes você não vai vender no primeiro contato, às vezes você não vai vender na primeira vez na oficina, mas esse cliente fideliza. Ele vai e vem mais de uma vez com você. Então você consegue ter esse cliente mais próximo. Se você ainda não é aluno Repare, o que é o Repare? O Repare é uma escola onde a gente ensina você a melhorar uma das coisas, a venda. Igual eu estou falando aqui para você agora. Isso aqui é só um gostinho. Essa aula ela tem processos. Cada item desse aqui existe um processo a ser executado. Todos os dias, ou pelo menos uma vez ou 2 vezes na semana, o importante é que você estude. Então você precisa. E, não, Léo, eu já manjo muito bem, a minha oficina já fatura muito, a minha estética já fatura muito, eu não tenho essas necessidades. Cara, deixa eu te falar. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Todos os dias. Você pega um gatilho novo. E o Repare, além de ensinar sobre vendas, vai te ensinar também a fazer o marketing correto, vai te ensinar também a lidar com a equipe, que é difícil. Não é difícil? Às vezes lidar com a equipe, às vezes não está tudo bem, às vezes você precisa dar aquele gás, às vezes você precisa conversar. Como que eu faço isso, Léo? Como que eu tenho psicológico para isso? Eu não consigo contratar direito.
Poxa, eu contrato aqui, mas eu tô cansado, eu quero trabalhar sozinho. Eu já caí nessa besteira. Eu já caí nessa besteira lá no tempo da estética. Eu falava assim, não, eu vou montar um negócio pra mim, eu vou trabalhar sozinho, eu vou criar conteúdo, eu não vou ficar dependendo dos outros. Cara, o negócio sozinho não cresce. Ou cresce, você vive bem por um tempo, mas deixa eu te falar, e quando você ficar velho? E quando o teu corpo já não estiver respondendo da maneira que você gostaria que respondesse? Porque eu vou te falar, eu tô com 31, Rodrigão, tô com 31, mas bicho, tem dia que eu falo, pai amado. Depois dos 30 desanda legal. Rapaz, eu vou falar pra você, 18 eu achava que eu ia ganhar o mundo. Eu falava, eu nunca vou ficar velho, com esse nível aí de exercício que eu faço. Nossa, eu vivo dolorido, os meninos aqui sabem. Tem que estar cuidando sempre. Então o seu corpo vai chegar uma hora que ele não vai suprir mais a necessidade. Ou, por muito esforço, às vezes vai. Eu tenho uma martelinha de ouro aqui, tem 60 anos. Ele trabalha. Só que se ele pudesse hoje, ele não trabalhava mais. E ele sofre. Ele sofre com as dores do trabalho. E ele não vê uma alternativa para parar. Porque ele trabalha sozinho. E tudo isso está ligado a uma mentalidade de realmente prosperar. Não é fácil lidar com gente, realmente não é, mas existe caminho para isso e você pode melhorar esse processo. Então, Repare te ajuda com isso. Lá a gente tem também as estratégias, né, de como vender para quem já é o seu público. Então, fazer follow-up com essa galera. Como que faz um follow-up com essa galera? Como que eu já vendo para minha plataforma, para os meus clientes em si? Né? A gente tem ali cases de sucesso onde nossos alunos fizeram follow-up aí com o cliente, ou seja, estava um movimento mais calmo, eles pegaram a sua lista de cliente e começaram a mandar mensagem, e aí fulano, como é que está a revisão do veículo? E aí fulano, como é que está a revisão do veículo? Aí o cliente, poxa, é mesmo cara, meu óleo está vencendo essa semana, posso levar aí já? Ou seja, já vendeu mais. E essas sacadas simples, que às vezes não passam na percepção da gente do dia a dia, na correria, de olhar às vezes para o carro do cliente, então às vezes isso não passa, a gente ensina lá no Repare também. E o que a gente tem com o intuito do Grupo VIP? O Grupo VIP tem com o intuito de você ter acesso ao Repare Anual, e o Repare Anual ele traz algumas vantagens para vocês. E quais são essas vantagens? Né? Participar da comunidade, você tem acesso a informações que às vezes eu coloquei lá hoje uma dúvida, é respondido, depois você vai lá e pesquisa nessa comunidade, vai estar lá. Existe também o acompanhamento. O acompanhamento é uma vez ao mês, diretor? Um mês. Toda última quarta-feira do mês. Toda última quarta-feira do mês. E aí o que acontece? O que é legal aí, né? Que lá o Mendonça tá lá, o Rodrigo tá lá, o Luciano tá lá. Eu também às vezes estou lá. A Kelly também, volta e meia, tá lá. E não é assim uma live igual assim, ó, eu estou expondo para vocês como vender mais aqui, vocês estão me ouvindo. Vocês vão ter oportunidade de participar, cara. Oportunidade de mandar as dúvidas ali. Pô, queria tirar uma dúvida aqui, Rodrigo. Pô, como é que eu faço essa situação aqui? Tô tendo essa dificuldade. Luciano, pô, eu queria saber como que você faz para fazer esse processo aqui, cara, em relação a atender o cliente, em relação à estratégia de marketing, em relação à venda. Como que eu faço esse processo? Ó, assim, sabe? Cara, isso ó, eu calculo assim que os pés estão perdendo um baita dinheirão, assim, porque, porra, só a resposta ali dá pra comprar uns 4 mil reais, tá vendo? Mas, cara, isso porra, é fantástico, é fantástico. Hoje a gente fala muito de acesso. Você já ouviu falar de acesso, de network, essas paradas do tipo? É isso que você está comprando. E isso não precisa ser físico. Isso no digital, cara, você vai ter a oportunidade de ter acesso às pessoas que estão fazendo e estão tendo resultado diferente. Simples assim. Então, tá aí uma das outras vantagens que vai ter só para quem estiver no VIP. Então, se você ainda não é aluno, ou se você é aluno, mas quer tentar entrar para o VIP, o anual, não tem acesso ao Repare Anual, escreve VIP aqui, que você vai cair para dentro do grupo, tá? Mas eu queria relatar uma última situação antes da gente fechar, que eu vim da estética. Então eu vendia um produto, e olha que louco que isso, eu vendia um produto que era visível. Ou seja, você vai fazer um polimento, você consegue ver a diferença. Eu consigo mandar para o cliente um 50-50. O que é um 50-50? É 50% feito e 50% não feito. Isso vende, isso é visível. Eu consigo passar para ele uma higienização, isso é visível. Ah, tem coisas que é mais difícil de vender? Tem coisas que é mais difícil de vender, que às vezes o meu cliente não é visível, então ele não consegue ter essa percepção de valor.
como que eu gero essa percepção de valor dentro da oficina? E eu passei a bater nessa tecla porque eu assumi em maio a gerência da oficina, de lá para cá a gente tem batido meta todos os meses aí, e não é qualquer meta, é um metaço da oficina, com poucas estratégias que eu já coloquei em prática para a gente já fazer acontecer. Tinha muita coisa que já existia um processo, era só seguir esse processo, e muitas coisas que eu trouxe ali para implementar para que também a gente pudesse ter resultado. Então hoje a gente, somando as duas empresas, tem um faturamento de R$500 mil junto, entre a Blast e a Alvento, e é assustador o número, porque quando você fala isso em oficina, a oficina fala assim, como? Se eu faturo 30 mil? Para você ver que é possível. É possível, talvez não tanto, talvez menos, talvez mais, mas será que não dá para melhorar pelo menos um pouquinho? E se você sair de 30 para 60? Com apenas aprender a lidar com a sua equipe? E se você sair de 60 para 120 mil de faturamento, apenas entendendo como que vai falar melhor com esse cliente ou como que vai vender melhor para esse cliente que já é da casa? Como que esse cliente vai sair sem te xingar ou sem fazer uma reclamação que você estava querendo vender ou enfiar coisas nele? Como que você vai fazer isso? Eu não sei se vocês sabiam, mas das profissões que são mais apontado o dedo é o mecânico. E uma das coisas que eu mais sofro, até hoje eu sofro com isso, é o nível de desconfiança que os clientes têm em relação à mecânica. Cara, isso é incrível. E eu tenho certeza que vocês sofrem dessa dor também. Que é a dor de o cliente ser desconfiado, de o cliente achar que você está passando a perna nele. Como que eu faço, Léo, para lidar com esse tipo de situação? Pois bem, vai estar dentro do reparo. Então, se você não está no grupo VIP, cai no grupo VIP aí, comenta VIP aqui embaixo que o pessoal vai entrar em contato contigo aí do suporte. Beleza? Galera, acho que é isso. Eu gostaria de conversar com vocês mais, mas enfim, não temos comentários. E eu agradeço pela oportunidade. Então, cai pra dentro, que logo vocês vão saber mais aí lá no grupo VIP. Beleza? Fechou, diretor? É isso? Se não for isso, eu não sei o que vai ser. Pois é, então, tamo junto.